Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, que bom ter vocês aqui conosco. E hoje nós temos um assunto aqui para você que quer aproveitar o ensino médio para alcançar o vestibular, ele é fundamental. Pense num conteúdo aí que as universidades gostam de colocar nas provas, que aparece aí em textos, livros, que é muito importante para você que está fazendo ensino médio, que está concluindo o ensino médio e que está em busca do vestibular, esse tão famoso vestibular. Mas antes de começar, eu quero aqui pedir a vocês que dêem uma moral para a gente, vão aí na plataforma Gonçalves Dias, busquem os conteúdos, assistam as aulas, nas nossas redes sociais, lá no Instagram, dá uma curtida lá, segue a galera, dá uma olhada nos professores também, tá? Galera lá, show de bola, tem muito conteúdo bacana no YouTube também, olha, muita aula legal. Nós temos as aulas em áudio também, muito conteúdo para você aproveitar e você correr conosco para o grande objetivo da gente, que é levar você o conteúdo da melhor forma possível, da forma mais democrática possível e da forma que você mais compreenda, ok? Vamos lá? Como eu falei a vocês, nós temos um conteúdo muito importante e quanto a maior importância do conteúdo, nós temos de ter, claro, mais concentração, mais compromisso e protagonismo. Então, eu peço que vocês peguem todo o material, vocês consigam colocar aí tudo pertinho para evitar dispersão. Tá? Esta modalidade de ensino, ela favorece um pouco mais a você perder a sua atenção facilmente, a sua concentração, mas para evitar isto, obviamente você vai desenvolvendo estratégias, então vá percebendo, vá criando a sua forma, a sua fórmula de interagir, claro, através das redes sociais, através das mídias, através, claro, da própria internet, com o conhecimento que você quer construir. Eu, por estar já super acostumado a esse processo, eu já acho, assim, tão interessante quanto o presencial, já não vejo grande diferença, mas muita gente tem dificuldade com isso, tá? Então vamos romper esta barreira, vamos ultrapassar este elemento que é um estigma e vamos ali associar agora as novas formas de aprender. Olha que coisa legal, tá bom? Nós vamos acompanhar agora o desenrolar, olha só que coisa bacana, do conhecimento em Kant. A famosa teoria do conhecimento em Kant. E aí você vai aproveitar demais só a plataforma Gonçalves Dias para fazer uma promoção dessa para você. Olha só, nós vamos aqui dar dicas importantes para você alcançar ali a compreensão sobre a teoria do conhecimento em Kant. E olha, eu vou logo avisando, isso dá muita dor de cabeça. Então acompanhando direitinho aqui comigo, tá bom? Bom, a primeira dica começa logo com uma dica poderosa que é abordada no vestibular. Inclusive o nome aparece desse jeito aqui, ó. Presta atenção. Kant, ele tem na sua teoria, presta atenção aqui, teoria do conhecimento. Olha aqui. Na sua teoria do conhecimento, ele desenvolve algo singular, peculiar e particular a ele. Na sua teoria do conhecimento, ele vem a partir da origem do conhecimento. Ele também vai tratar deste tema, certo? Que em vários editais aparecem. E aí, olha, vocês podem lembrar e dar uma buscada aqui na plataforma Gonçalves Dias, nós temos algumas teorias sobre a origem do conhecimento. Nós temos racionalismo, nós temos empirismo, e Kant vai elaborar uma nova, que é o criticismo. Então, olha aqui, ó. Kant vai elaborar o que a gente chama de criticismo. Então, surge o criticismo, certo? Kantiano. Perfeito? Acompanhou aí? Famoso criticismo kantiano. Olha só, o criticismo é a escola sobre a origem do conhecimento, tá? Dentro da teoria kantiana. Perfeito? Ok. Então, chega a primeira grande dica. Olha, o criticismo é uma das coisas mais abordadas em prova, certo? Esse criticismo kantiano, como é que ele opera? Ele vai fazer uma fusão entre o racionalismo e o empirismo. Então, vamos lá. Olha, pega essa dica aqui que é poderosa para você.
Você que é terceiroanista, que está vindo aí com tudo mesmo, você que está no começo do ensino médio ou ali no segundo ano no meio, precisa interiorizar isso aqui na sua consciência. O criticismo é uma espécie de fusão entre o racionalismo e o empirismo. E aí já temos aulas, olha que coisa bacana. Você com seu protagonismo vai poder fazer uma investigação aqui na plataforma Gonçalves. Já temos aulas sobre racionalismo e empirismo. E aí agora nós estamos dando um passo ao criticismo e falando mais dele especificamente. E vamos construí-lo agora. Tá certo? Então nós temos aqui o criticismo kantiano, que é um dos primeiros passos a você entender o conhecimento em Kant. Ok? E aí o que acontece? Este criticismo kantiano, unindo racionalismo e empirismo, tá? Ele vai propor uma nova formulação para aquilo que nós chamamos de origem do conhecimento. Certo? Agora a grande questão é que vocês sempre perguntam, professor, como é que ele vai fazer isso? Tá? A primeira coisa que ele vai propor, que é interessante, é o que nós chamamos de revolução copernicana. Olha, revolução copernicana na filosofia. Ok? Isso aqui é fundamental para a gente entender que ele vai criar um certo deslocamento. Que deslocamento é esse? Ele retira o objeto do centro do conhecimento e coloca o sujeito. Então, olha só. O que é essa revolução copernicana na filosofia, professor? Simples. Vamos lá. Ele vai retirar o objeto. Retirar o objeto do centro do conhecimento. Ok? Perfeito. E colocar o sujeito. Sem isso aqui a gente não entende aquela fusão ali. Ah, professor, por que sem esta parte aqui da Revolução Copernicana nós não entendemos aquela outra ali? Porque, veja só, é a partir do sujeito no centro do conhecimento que eu vou pegar a razão e perguntar pela própria razão. Certo? Então aqui é a racionalidade perguntando pelos seus limites. E aí eu não posso perguntar limite da razão para o objeto, tem que perguntar para ela mesma, a própria razão. É por isso que você vai ver em muitos livros escritos que Kant pega a razão e coloca no tribunal. Ele vai inquirir sobre ela, ele vai buscar os seus limites, até onde ela pode ir, até onde ela pode conhecer, o que ela não pode conhecer. Correto? Entendeu a jogada? Então, veja só, nós temos aqui o sujeito no centro do conhecimento, e a partir desta colocação do sujeito no centro do conhecimento, eu vou poder inquirir sobre a própria racionalidade. Então, aqui eu tenho a racionalidade como elemento de busca, e a busca primeiro que ela vai fazer é por ela mesma. Tá? Então, é por isso que vocês vão encontrar muito essa expressão. Tá? Colocar, muito importante essa aqui, essa expressão. Olha, aparece muito em prova. A razão no tribunal. Certo? Olha aí, ó. Por que a razão no tribunal? Porque eu vou inquirir, eu vou perguntar pelos limites da razão. Seria o que então, professor? Perguntar pelos limites da própria razão. Perguntar pelos limites. Olha a palavra limites, ó, da própria razão. Olha que coisa bacana. Então, cuidado, tá? Que eu tenho aqui uma série de condições em que a razão, ó, os limites da razão, os limites da racionalidade, ó, os limites da racionalidade como um todo, ó, certo? Fica bem mais interessante até, ó. Os limites da racionalidade do logos, da razão,
ou da consciência. Ó. Então, aqui nós temos uma série de elementos associados a esse estabelecimento dos limites, ok? E aí a pergunta talvez que vocês tenham, pessoal, como é que ele vai fazer isso? Bom, ele começa a partir, né, dos juízos. Ele vai pegar os famosos juízos para tentar fazer esta fusão, colocar esta razão dentro do tribunal e estabelecer os seus limites, ó, desses elementos aqui. E aí ele vai dizer, por exemplo, que nós temos dois juízos que vão gerar um terceiro, tá? Então veja só, existe um juízo, o primeiro que é o chamado juízo analítico. O juízo analítico, ele pertence aqui ao que nós chamamos da consciência, certo? Esse juízo analítico, ele não depende dos sentidos. Então, olha, é aqui que você reconhece que ele é o juízo, então, racionalista. Não depende dos sentidos, certo? Aqui ele está associado ao racionalismo, portanto. Você lembra que no racionalismo as ideias inatas são a base do racionalismo, ó, e as ideias inatas elas não dependem dos sentidos. Então, o juízo analítico não depende dos sentidos e Kant vai apelidá-lo de a priori. É uma palavra latina que ele vai usar, tá? Então, nós temos o primeiro juízo analítico, não depende dos sentidos a priori. Como esse juízo analítico ele é da consciência, ele é pensável, né? Ele está na ordem daquilo que é pensável, do logos, da razão, né? Ó, ele é pensável. Elaborado na consciência. E segundo Kant existe um outro juízo, muito bem percebido pela tradição moderna, que ele vai chamar de juízo sintético, que é o dos sentidos. Então, juízo sintético, é o juízo dos sentidos. Juízo sintético, tá? Que é aquele que a gente fala que surge dos sentidos. Surge dos sentidos. Certo? Perfeito? Esse juízo sintético que surge dos sentidos, você já percebeu então que ele vai se identificar com o empirismo. O empirismo é a escola moderna que fala que o conhecimento vem de onde? Dos sentidos. Locke, Hume, mas principalmente Hume aqui. Kant é um herdeiro, faz muitas menções a Hume, tá? Então, o juízo sintético, empirismo, surge, tá, dos sentidos, tá? Aqui, como nós temos o empirismo e aqui como nós temos o racionalismo, nós já estamos usando as duas escolas que tínhamos antes dele na modernidade, perfeito? E aí o que Kant vai fazer, meus senhores? Kant vai fazer uma fusão, então vamos somar isso aqui. Para ficar didaticamente mais compreensivo, o que Kant vai fazer, professor? Ele vai fazer uma soma, ele vai unir. É por isso que a gente coloca como fusão. Ó. E é importante nós percebermos que essa fusão ela fica muito clara aqui. Ó. Nesse juízo sintético, ele também cria um apelido para ele, a posteriori. Certo? E a posteriori. Então, veja só, o juízo analítico a priori, o juízo sintético a posteriori. E aí, claramente, nós estamos reconhecendo as escolas da modernidade nestes juízos, correto? É muito bom, é bom demais que você consiga perceber a presença dessas escolas aqui, tá? Porque agora é que vem um grande lance, né? Vem a cereja do bolo, que eu disse para vocês que ele vai fazer uma fusão. Como é que eu posso mostrar para vocês de uma forma didática? Se é uma fusão, então aqui nós vamos somar, correto? Nós vamos unir. Okay? E aí ele vai dizer que a união desses dois juízos formula o quê? O que ele chama de juízo sintético a priori. Olha só. Aí tu vai dizer assim, professor, como é que eu posso perceber que ele uniu os dois? Eu não estou entendendo. Veja só, meu caro aluno, caro colega de trabalho. Quando você pega os termos, olha aqui, ó. De onde ele tirou o sintético? Ele tirou deste primeiro aqui, ó. Tá vendo?
Olha só, o sintético vai surgir daqui. De onde ele puxou o a priori? Olha só, meus amores. Então ele pega um termo de cada um, concorda comigo? Isso aqui é uma forma didática, gente, de apresentar para vocês. Você pode perceber que ele vai unir, ele vai fazer essa fusão a partir da utilização dos próprios termos que ele coloca, certo? Você percebe que o primeiro termo ele tira do empirismo, juízo sintético, e o segundo termo ele tira do analítico, que no caso é o a priori, ok? Então, utilizando esses dois termos aqui, ele claramente dá uma ideia de que ele vai unir essas duas escolas do conhecimento, ok? Essas duas escolas do conhecimento, elas se tornam, claro, uma só aqui nesta consideração do juízo. Aí vocês vão dizer assim, mas professor, eu posso observar isso de uma outra forma aí, por exemplo, tem algum exemplo? Se você pegar alguns fenômenos da natureza, eles possuem tanto os dados dos sentidos, ou seja, eu posso observá-los. Eu posso observar a velocidade, gente? Posso observar a velocidade com os olhos, com os sentidos, eu posso observar velocidade. Eu posso pensar em velocidade? Posso, claro. Eu posso calcular a velocidade? Posso. Sem problema nenhum. Então perceba que velocidade é um juízo sintético a priori. Eu tenho as características tanto dos sentidos como dos elementos da consciência, do pensamento, do logos. Olha só. Então eu posso pegar as grandezas ali dos fenômenos da natureza e colocá-los como grandes exemplos. Eu estou dentro daquilo que eu chamo de juízo sintético a priori. Aí agora, alguns elementos do conhecimento não têm os dois. Por exemplo, os elementos da metafísica, que é muito famosa essa história de que Kant mata a metafísica. Se eu pegar a palavra alma, por exemplo, eu posso pensar em alma, alunos? Posso pensar em alma, então tenho o analítico. Agora, observar, não posso, então já não tem esse lado aqui. Por isso que a metafísica para Kant, ela é especulativa, ela não tem um conhecimento seguro. E aqui eu entro no assunto que eu gostaria. Vocês estão vendo esse juízo sintético a priori. Este aqui é o que ele chama de conhecimento seguro, certo? É aqui que eu posso me aventurar com segurança, tanto na ciência como na filosofia. E aí o que é a metafísica, por exemplo? A alma, que só tem o analítico, não tem o sintético. Só tem o a priori, não tem o sintético. Não tem o a posteriori. Eu só vou especular. Conhecimento seguro eu faço nessa faixa bem aqui. Tá? Principalmente para aquilo que a gente considera como ciência. Tá? Obviamente, o conhecimento seguro, aí se eu estou dizendo para vocês que é o conhecimento seguro, a gente chega a esse limite bem aqui, ó, meus amores. Então, veja só. Se esse conhecimento é o conhecimento seguro, nós encontramos, então, o limite, certo? Que estávamos procurando, ok? O limite do nosso conhecimento está estabelecido nesta faixa bem aqui, onde eu consigo ter esses dois elementos juntos, certo? E aí este limite do conhecimento, ele vai dar um nome, fenômeno, mundo fenomênico. Olha aqui, ó. Aqui é o mundo do fenômeno, certo? É até importante na terminologia fenômeno, né? Porque eu dei exemplo para vocês de grandezas na física, então são fenômenos da natureza, sacou a ideia? Daí vem essa expressão fenômeno da natureza. Que aí nós temos o lado tanto a priori, que ele exige, como o lado sintético, né? Gravidade, velocidade, veja só, força, nós temos todos esses elementos que são capazes de serem pensados e serem percebidos através dos sentidos. Os elementos da metafísica, como eu falei para vocês, anjo, alma, e até categorias como, né, elementos ali que estão associados a questões de lendas, fábulas, já são mais complicados de serem enquadrados tanto no juízo analítico como no sintético ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, geralmente não dá, eles pegam somente um. Como eu citei para vocês, a alma ela está somente no analítico, não dá para o sintético. Então, o elemento da metafísica não está neste limite, não está no mundo fenomênico, ele pertence a um outro mundo que é o mundo noumênico, a coisa em si, a essência, não dá para a gente alcançar, tá bom? Eu te convido a fazer mais umas buscas aqui sobre aulas em Kant,
para você ir agregando conhecimento e conhecendo cada vez mais. E nós vamos ter outras aulas ainda para esmiuçar um pouco mais este assunto aqui, tá? Mas eu deixando vocês aqui com um forte abraço e o convite a continuar conosco sempre.